Olá, Bizão. Vamos resolver aqui uma questão do oitavo simulado Bernoulli. Ele fala para a gente que o efeito Doppler é um fenômeno que ocorre quando a percepção do som é alterada devido ao movimento relativo entre a fonte do som e o observador. Esse efeito é especialmente notável em veículos de emergência, como ambulâncias, nos quais a sirene tem um som mais alto à medida que se aproxima e mais baixo à medida que se afasta. Visão, lembra que esse alto e baixo ele refere-se à frequência. Alto é agudo, baixo é grave. Ele não refere-se à intensidade do som, que é o volume, que eu falaria que o volume era forte e fraco. Pois bem, ajudando os pedestres e automotoristas a perceberem a direção e a velocidade do veículo. Na situação em que a ambulância se aproxima de uma pessoa, a sirene aparenta possuir um ou uma. Vamos lá. Eu estou tendo aqui a ideia de uma pessoa e o efeito Doppler, ele é uma variação aparente na frequência que a gente capta quando há movimento relativo entre a fonte e o observador. Quando a ambulância está se aproximando, essa pessoa ela vai perceber ondas nos intervalos de tempo mais curto. E quando essa ambulância se afasta, ela demora mais a perceber as ondas. Ora, Bezão, frequência é o número de pulsos pela unidade de tempo. A frequência da fonte ela é constante, mas na aproximação eu recebo ondas no intervalo de tempo menor. Então eu tenho a impressão de ter um som mais alto, um som mais agudo. No afastamento, eu demoro mais a receber essas ondas. Quando o tempo aumenta, a frequência diminui. Então, se nós temos uma aproximação, nós temos um aumento da frequência, porque eu vou ter mais ondas chegando até os meus ouvidos. Logo, a resposta é a alternativa A. Mas vamos ver um pouquinho mais aqui sobre efeito Doppler, Bizão. Ora, quando eu tenho a ideia do Doppler, vamos lá que aqui a orelha seja o nosso observador, cada vez que a onda atingir a orelha, ela vai dar uma piscadela. Então, se eu tiver a fonte parada, eu vou perceber esse som com a frequência real. Então, a frequência fica igual à real. Mas se eu tenho uma aproximação, Bizão, eu vou ter esse intervalo de tempo diminuído. Então, eu fico com a frequência maior. Ora, a gente vai dizer que a frequência observada é a frequência da fonte, que multiplica a velocidade do som ou da luz, mais ou menos a velocidade do observador, pela velocidade do som menos mais a velocidade da fonte. E os sinais, professor? Vamos fazer um referencial em que o ouvinte vai ficar próximo do sinal de menos e a fonte próximo do sinal de mais. Se eu tenho uma aproximação, o ouvinte vai caminhar para o lado positivo, então vai ser mais observador. Se eu tenho uma aproximação, a fonte vem para o lado negativo, menos fonte. Se eu tenho um afastamento, o observador vai para o sinal de menos, menos observador, e a fonte vai para o sinal de mais. Lembra que esse Doppler também pode ser luminoso. Olha só, a frequência vermelha ela é menor do que a frequência azul. Quando eu estou observando estrelas à noite, o anil e o violeta não vão ser muito perceptíveis. Então, a cor mais perceptível que se aproxima aqui é o azul. Então, se eu tiver essa estrela se aproximando da Terra, na aproximação a frequência aparente aumenta. Então, eu vou enxergar essa estrela com a coloração azulada. Mas se eu tiver um afastamento, o que é que eu vou ter? A frequência diminui. E aí, eu começo a ver essas estrelas com a aparência avermelhada. A gente fala que o universo está em expansão exatamente porque percebemos mais estrelas avermelhadas. Um abraço, bons estudos, até o próximo encontro e dá aquela força pra gente, se inscreve no nosso canal.